Então, pessoal, voltamos aqui. Então, vamos agora começar nosso curso Fundamento de Linguagem de Programação em Python. Programação, quando a gente falamos em programação, normalmente então falamos em quê? Fazer programas. Programas esses que vão ser feitos nesse curso através da linguagem Python. Python 3, para ser mais exato. Então, antes de a gente poder entender, começar a ver um pouco de Python, vamos tentar olhar o que é um programa em si, né? Vamos tentar entender o que é um programa. Então, eu peguei algumas partes de alguns livros que eu achei bem interessante, que eu quero falar um pouco com vocês, tipo, um programa pode ser uma sequência de instruções que especifica como executar uma computação. A computação pode ser algo matemático, como resolver um sistema de equações ou encontrar raízes de um polinômio, mas também pode ser uma computação simbólica, como pesquisar e substituir em um texto, ou substituir um texto em um documento ou em algo gráfico, como processamento de uma imagem ou reproduzindo um vídeo. Não iremos fazer algo do tipo gráfico, substituir e mexer em imagens. Não iremos aqui nesse curso ficar modificando imagens. Mexeremos muito em arquivos textos, por assim dizer. Então tem tanto no final, quase no final do curso, nós iremos estudar um pouco de arquivos textos. Então, um programa ele é construído através de algoritmos mais estruturas de dados. O que é um algoritmo, né? Um algoritmo é a descrição de um padrão de comportamento especificado em termos de um conjunto bem definido e feito de ações primitivas que podem ser executadas. Então, o que é uma estrutura de dados? A estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados em um computador de modo que possam ser usados. Então, temos aqui uma definição de programa e o que é a definição de um algoritmo e estrutura de dados. A soma de algoritmos e estrutura de dados dá o programa. Um algoritmo ele fala que é uma descrição de um padrão de comportamento. Então, é a descrição de como alguma coisa é feita. No caso, o padrão de comportamento pode ser criar um carro. Então, tem um algoritmo para a criação de um carro. Podemos ter algo que a gente pode criar no dia a dia, muitas vezes, é criar um bolo. Podemos criar um bolo. Podemos fazer um bolo, né? Criar não, fazer um bolo. Podemos também fazer uma lasanha. E é por isso que eu trouxe para vocês aqui uma receita de lasanha numa forma de algoritmo. Eu tenho o início do meu algoritmo e o final do meu algoritmo. E aqui eu vou ter instruções bem definidas de ações primitivas, que são, como por exemplo, providencie todos os ingredientes da receita. É uma ação primitiva, só pegue os ingredientes. Para fazer a massa da lasanha, cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem. Essa aqui não está muito bem especificada porque eu não tenho varia com a embalagem. Pegue um recipiente, enche o recipiente com água fria. Essas são ações primitivas. E esse conjunto de ações forma um algoritmo. Então, um algoritmo normalmente é formado por esse tipo de instruções. Mas também nós podemos ter também em algoritmo algumas instruções não são executadas imediatamente, do tipo, nós vemos aqui, fazer o molho bolonhesa. Pega uma panela, coloque o óleo na panela, aqueça a panela, coloque a carne na panela. As ações ocorrem de forma sequencial. Então, eu não posso fazer essa ação e depois fazer esta ação. Eu tenho que fazer esta entre essas duas. Então, fazer cada ação sequencialmente. Mas pode ter, às vezes, algumas sequências que precisam ser repetidas. Então, tem ações que precisam esperar outras ações ocorrerem, como tipo a montagem da lasanha. Ele fala para repetir os seguintes passos: colocar uma porção de molho bolonhesa no recipiente, cubra o molho com uma camada de massa, uma porção de molho branco, coloque o queijo mussarela. Aí repita as camadas até a borda do recipiente. Então tem que repetir todas essas ações para depois eu poder continuar. Tem umas instruções aqui que muitas vezes não vão estar
vão estar aqui definidas. Tipo, nós queremos juntar, nessa parte do molho bolonhesa, nós queremos juntar a cebola, a cenoura e o salsão na panela. Eu não vou colocar aqui uma cenoura inteira. Nem vou colocar aqui uma cenoura sem estar lavada, sem estar limpa. Eu não vou colocar uma cenoura sem cortar a cenoura. A cenoura tem que estar cortada para colocar aqui dentro do molho bolonhesa. Mas essa instrução de cortar a cebola, de cortar a cenoura, cortar o salsão, muitas vezes, não está aqui dentro desse algoritmo. Mas, como nós conhecemos o problema, nós sabemos que temos que cortar. Não faz sentido você fazer uma lasanha com uma cenoura inteira, com uma cebola inteira. Então, instruções aqui não são mencionadas, mas já dá para saber que elas têm que ser feitas, no caso. Então, muitas vezes um algoritmo muitas vezes ele pode não vir com todas as informações. Algumas coisas você tem que tirar intuitivamente. Algumas coisas você já tem que ter, se eu vou colocar uma cenoura, eu tenho que colocar uma cenoura cortada. Mas isso não quer dizer que esse algoritmo aqui está errado. É o algoritmo certo. Só que algumas instruções aqui não foram colocadas de forma que todo mundo entenda, né? Aquela pessoa que nunca viu uma lasanha não vai saber que tem que cortar a cenoura direito. Aquele que já sabe que é lasanha, sabe que vão ter que cortar. Então o algoritmo é basicamente isso. Posso fazer um omelete com um algoritmo. Posso fazer um algoritmo de fazer omelete. Posso fazer um algoritmo de fazer bolo. Um algoritmo de fazer qualquer coisa. Qualquer ação, qualquer padrão de comportamento pode ter um algoritmo. Então, o programa ele é um algoritmo mais uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados nós estamos nos referindo agora à programação em si. Estamos referindo à linguagem de programação que vamos usar. Então, a estrutura de dados vai depender do qual linguagem está usando. Python tem uma estrutura de dados, como os dados são armazenados, como os dados são processados. O Python tem sua forma de fazer esse tipo de coisa. Outras linguagens têm outras estruturas de dados. Então, a estrutura de dados está mais ligada à linguagem e algoritmo, algo que pode ser feito em qualquer linguagem. Então, um bom algoritmo pode ser feito com qualquer linguagem, qualquer estrutura de dados. Se um algoritmo se fizer um algoritmo especificado para uma estrutura de dados, isso não é um algoritmo bom. O algoritmo tem que ser algo que pode ser utilizado para qualquer tipo de linguagem de programação. Então, alguns cuidados você tem que tomar quando vocês forem fazer os seus programas, quando for fazer nossos programas. A nossa programação aqui tem que ser uma programação estruturada. O que isso significa? Metodologia de projetos de programas o que é uma programação estruturada? Metodologia de projetos de programas que visa facilitar o desenvolvimento dos programas, facilitar a leitura e entendimento dos programas, permitir a validação a priori dos programas, facilitar a manutenção e modificação dos programas. Então, são cuidados que devemos ter quando formos trabalhar com programação. Porque facilitar o desenvolvimento dos programas e facilitar a leitura e entendimento dos programas é basicamente quase a mesma coisa. Porque no momento que você consegue ler bem o seu programa, consegue saber o que está fazendo em cada linha, somente lendo, sem ter que perder muito tempo, você consegue desenvolver mais fácil. Você sabe o que você já fez, o que pode ou não pode fazer. Validação, eu tenho que permitir a validação do meu programa sem que eu rode o programa em si. Às vezes as pessoas só querem rodar os programas para poder conseguir encontrar uma solução. Não tenho que ficar rodando até achar o erro. Eu tenho que validar esse meu programa